Esse trecho que eu vou ler, ele é do livro A Própria Felicidade, né? A edição 1, né? Então ele vai falar sobre a mãe, o tomar da mãe. A vida chega até nós primeiramente por nossa mãe. Assim como tomamos a mãe, também tomamos a vida. As queixas que fazemos em relação à nossa mãe são as mesmas que fazemos em relação à vida. Quem evita a mãe, evita a vida. Por isso, a relação com a nossa mãe é o primeiro lugar em que a vida dá certo. Nosso primeiro grande êxito é quando tomamos a mãe. E tomamos da mãe também. Os outros sucessos que seguem na vida são consequências deste primeiro. Quem encontrou e tomou a sua mãe tem sucesso no trabalho e em seus outros relacionamentos. Quem toma a sua mãe irradia, e quem irradia assim é imediatamente amado e atrai outros para perto de si. Sem mãe, somos todos pobres, e com mãe, somos todos ricos. Esta riqueza, ela cresce sozinha, e é o segredo da felicidade e da vida. Mas o que acontece quando temos uma decepção no amor pela mãe? É o caso quando esperamos mais do que é possível. Só nos resta ter profunda compaixão pelas mães, porque esse amor frustrado se transforma em rejeição e até em desejos de morte. Todavia, quando admitimos que recebemos todo o necessário, podemos dizer à nossa querida mamãe: chega, é o suficiente. Todo o resto, mamãe, eu procuro em outro lugar. Então o amor humano, e não exagerado, pode continuar, e a mãe fica livre. Para este fim, temos a seguinte meditação. Sentamos, buscamos um lugar seguro e tranquilo. Focamos na nossa respiração primeiramente. E então, fechamos nossos olhos. E visualizamos a nossa mãe. Olhamos para a nossa mãe, para a imagem que fizemos dela. Talvez essa imagem que temos de nossa mãe seja uma imagem arrogante, cheia de acusações, como se pudéssemos lhe dizer como ela deveria ser. Esquecemos o que ela nos deu todos os dias, ao longo de muitos anos. Tanto amor, mas tanto amor, sempre ao nosso lado. Para nós, sempre foi natural que ela nos ajudaria e estaria ao nosso lado. Então, aconteceu uma coisinha qualquer e esquecemos tudo aquilo que ela um dia fez por nós. Pior ainda, nós, crianças, ficamos com raiva da nossa mãe e eventualmente alguns a desprezam. Agora, respirando profundamente, olhamos para o tempo anterior a essas imagens que foram criadas dentro de nós. Olhamos para esses sentimentos e as imagens que estão associadas dentro do ser que somos. Então buscamos um tempo e voltamos para aquele tempo em que éramos felizes com ela, a começar pelo tempo que passamos no seu ventre. Éramos a unha e carne com ela. Um só corpo, com a mesma circulação, com o mesmo ar, a mesma respiração. A nossa respiração era a dela também. A sua circulação era a nossa também. Os sentimentos dela eram também os nossos sentidos. A sua dor era a nossa. E o medo de mamãe também era o nosso medo. Pode haver uma conexão mais íntima e profunda, mais completa do que a tivemos com a nossa mãe em seu ventre? Então,
chegou o momento da primeira separação, o nosso parto, o nosso nascimento. Que esforço o dela, quando ela nos trouxe ao mundo. E como nós, com o esforço máximo, conseguimos romper o seu ventre, para aqui estarmos. Cortaram o cordão umbilical. De repente, a respiração dela deixou de ser a nossa respiração. E pela primeira vez na vida, inspiramos profundamente. Não demorou nada para que voltássemos a ser um com ela, de outra maneira. Agora, como interlocutores, nos braços dela, trazidos ao peito e alimentados por ela, com o leite do seu corpo. Crescemos, sempre atento por perto e estando perto dela, e tendo assim uma felicidade natural. Tendo estas imagens e estas lembranças em mente, olhamos para as imagens que há pouco fizemos dela. Que diferença, que empobrecimento, que perda em termos de felicidade, força e confiança. Paramos em vez de continuarmos o nosso caminho com ela, em nossa direção e ao nosso lado. Querida mamãe, o que nós dizemos agora à nossa mãe? Que pena que eu a reconheci tão tarde. Então aqui, que Bert traz aqui, né? É algo lindo, né? E muitas vezes, muitas pessoas buscam nos campos de constelação essa entrega para o mundo, ir para o Pai, né? E muito imaturos ainda nesse aspecto, julgam a mãe, porque a mãe não o libera às vezes para o Pai, né? E a mãe, ela fez o papel que ela tinha que fazer. E cabe a nós filhos, percebermos esse papel e seguirmos daqui para frente, acolher aquilo tudo que ela nos deu, à medida dos anos e dos dias em que passamos do lado dela, em torno dela, recebendo amor, carinho, afeto, cuidados, né? Então, ela nos deu aquilo que ela podia, ela nos deu aquilo que ela sabia, e ela nos deu o essencial. Ela nos deu o suficiente, que é a vida. E a partir deste presente lindo que é a vida, a gente pode seguir. E a gente pode dizer, né, para esse amor humano de nossa mãe é o suficiente. O restante, mamãe, eu dou conta, eu busco sozinha. Né? Você não me deve nada, mamãe. E assim a gente pode seguir com a nossa mãe dentro de nós, com o nosso pai dentro de nós. Mas uma das grandes dores, um dos grandes traumas humanos é essa primeira sensação de separação da mãe. Né? Então, quando nos sentimos separados, desconectados dela, né? Por algum sentimento que não é legal, né? Que às vezes é o sentimento do quê? De julgamento. Quando julgamos nossa mãe, saímos do lugar de filho, saímos da ordem, né? E compreender a ordem é uma sabedoria. Caminhar sobre a ordem é um sentimento de humildade profundo, 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 profundo. Porque só quem é humilde consegue caminhar na ordem da vida. Porque compreende muitas questões que são muito simples, porém são muito profundas e geram dinâmicas bem interessantes na vida do ser. Então que a gente possa caminhar com nossa mãe dentro do nosso coração, para que a gente possa, sim, sentir a realidade da compaixão, a realidade da paz do espírito, né? Porque é nas mulheres do sistema que encontramos a paz, que encontramos a compaixão, que encontramos a segurança emocional. E a nossa mãe, ela é responsável pelo nosso sucesso na vida, né? Então, da mesma forma que tratamos a nossa mãe, a vida também nos trata.
E é muito importante termos isso em mente, né? Então, se eu trato minha mãe de uma forma que eu a julgo, que eu fico com raiva dela às vezes, que eu tenho às vezes desprezo pelaquela mulher que me pariu, que me carregou no ventre dela, né? Que às vezes me colocou na vida berrando, né? Quando eu tenho desprezo por esse ser, quando eu tenho este sentir, a vida vai ser muito cruel. Porque a vida vai te desprezar, você vai se sentir desprezado, diminuído todo o tempo todo, o tempo inteiro, né? Então, tem uma situação que aconteceu comigo em determinado momento da minha vida, onde eu tive uma conexão muito linda com a minha mãe. E ela me disse, de uma forma bem peculiar, a minha mãe, que eu não tinha nascido para entrar pelas portas miúdas da vida e nem pelas portas do fundo. Que ela tinha me parido para mim entrar pela porta da frente da vida. E aquilo me tocou tão profundamente, assim, tão profundamente. E ela me disse ainda assim: eu me alegro, fico feliz quando você entra pela porta da frente da vida. Então não aceite nada menos do que isso, minha filha. Você entre pela porta da frente da vida. E isso me fortaleceu. Isso me fortaleceu muito como pessoa, isso me fortaleceu muito como filha dela, né? E essa força eu carrego comigo. Então que você também possa carregar esta força com você. A força da sua mãe, aquela mulher que te carregou no ventre, aquela mulher que rompeu a lei, né, de ocupar dois corpos dentro do mesmo espaço, né? Nas leis da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E uma mãe, ela tem a capacidade de romper isso. Então, quando a gente tem esse amor grandioso pela nossa mãe, a gente toma da nossa mãe todo o afeto e todo o desafeto que vem dela, sem julgar ela. E a mantém ela dentro do altar que é o nosso coração. Os nossos pais, a nossa mãe, nosso pai, eles precisam ter um altar dentro de nós. Esse altar é o nosso coração, é o nosso sentir. Então, quando a gente tem os nossos pais como nosso altar na vida, a vida só pode prosperar, a vida já é rica. Então, quando temos a mãe, temos essa riqueza de conseguir se relacionar, de conseguir ser amoroso, de conseguir ser afetuoso, né? E aí as outras coisas a gente consegue do pai. Mas a gente precisa ter no nosso coração, no altar da nossa existência, a nossa mãe, o nosso pai. Com a nossa mãe dentro de nós, com o nosso pai dentro de nós, nós somos pessoas que são mais produtivas. Pessoas pouco produtivas ou pessoas que têm muita força, muita resistência. São pessoas que estão com dificuldade de fluir na vida, né? Essa dificuldade de fluir na vida, a gente pode associar ela a um grande rio, por exemplo, né? Um grande rio, ele tem estrutura e ele tem fluxo d'água, né? Então, é a pessoa que ela é grande na vida. Quando uma pessoa ela é grande na vida, às vezes ela é tomada por uma força estranha, né? E aí ela começa a imaginar assim, bom, agora eu sou um rio bem grande, então aqueles pequenos rios eu não quero mais em mim. Porque um riozinho lá, talvez aquele rio seja uma água muito fria, então ele vai gelar as minhas águas, eu não quero mais. Um outro rio, talvez que essa pessoa como grande, né? O rio é feito de várias fontes, tá, gente? Então, essa pessoa, quando ela tá muito grande, ou quando o rio está muito grande na vida, às vezes ele pensa que ele não precisa mais das pequenas fontes. Então, ele começa a ignorá-las, a desprezá-las. À medida que ele vai fazendo esse movimento, e ele vai rompendo essa conexão com a sua ancestralidade. Então, as fontes são a nossa ancestralidade, são todos aqueles que fazem parte de nós, e todos aqueles a quem nós pertencemos a essas fontes, né? Então, à medida que vai se desprezando isso, ou vai se trancando esse fluxo até a pessoa que somos, né? Vamos tendo que perguntar pelo caminho, porque o nosso fluxo, a nossa fluidez de água, ela diminui. Então, a nossa vida diminui, ela começa a ficar escassa, né? As nossas relações ficam escassas. A forma da gente se portar e se comportar na vida também fica escassa. Então, é bem importante a gente aceitar o que é. A gente não muda o que foi.
Algumas vezes precisamos olhar para nossa mãe e dizer para ela: isso aconteceu, mamãe, mas nada diminui o amor que eu tenho por você. Muito obrigada. Você fez aquilo que era suficiente para mim, né? Porque a minha vida não sofreu dano. Eu ainda estou aqui, mas daqui para frente eu procuro em outro lugar. Então, isso é tomar consciência. Quando tomamos essa consciência, a vida fica mais leve, pessoas, tá? Então, é bem importante, se vocês perceberem que a vida de vocês está uma dinâmica muito difícil, muito enrolada, a vida não vai, não anda, né? É bem importante vocês retomarem este lugar do primeiro círculo do amor, né? Quando o Bert fala no livro dele, No Centro Sentimos Leveza, sobre os 5 círculos do amor, ele fala sobre isso. Tomar este lugar, né? E quando o Bert fala neste livro, que foi transcrito pela Sophie, né? A própria felicidade, né? É tomar essa mãe, né? Como princípio básico da vida. Então, não tem como a gente chegar à faculdade, né? Ou um curso superior, sem a gente ter feito a primeira série, sem a gente ter feito pré na vida. Então, um pré-requisito básico, você só entra na faculdade se você sabe ler e escrever, pelo menos, né? Então, que a gente entenda isso, que pra gente poder entrar pelas portas grandes da vida, a gente precisa tomar nosso pai e tomar nossa mãe. Quando tomamos nosso pai, tomamos nossa mãe, tomamos também todos aqueles que vieram antes de nós, sem distinção, sem preconceito. E quando fizemos isso, o fluxo volta à nossa vida, né? Então, se você está aí na tua vida, entupido de amor e fora do teu lugar, volte para o teu lugar. Tome papai, tome mamãe, né? Diga que você pertence a eles. Deixe esse amor passar por você e sinta a força da vida. Bem? Grande beijo.